A paz do Senhor, eu sou Deniese Souza, membro da Assembleia de Deus de Ribeira do Pombal. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos esse vídeo falando sobre a lição 11, 14 de junho de 2020, onde nessa lição abordamos o tema dos atributos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. Três atributos fundamentais na vida do cristão, na vida do ser humano. Eu acredito, eu já vou começar dizendo que se nós conseguirmos desenvolver esses 3 atributos em nossa vida, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. E a introdução da nossa lição diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viver para a glória de Deus, ele passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Irmãos, se nós não estivermos unidos em Cristo, por Cristo, nós não seremos igreja de Cristo. As virtudes fundamentais na vida do cristão é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Com isso, a igreja vive uma perfeita unidade de acordo com a palavra de Deus. E a nossa revista de hoje divide-se em 3 pontos, como as demais, que o primeiro ponto é falar da unidade, que é preciso para a humildade. Para viver unidade é preciso mansidão, e para viver unidade é preciso longanimidade, que é o exercício do perdão. Ou seja, estamos diante de um tema muito importante. Eu aconselho você a ler essa revista com a direção do Espírito Santo e pedindo que ele desenvolva em sua vida esses atributos. O primeiro ponto, para haver unidade é preciso humildade. Aí vem dizendo que humildade, ela é um atributo imprescindível para o fortalecimento. E espera-se que os crentes sejam humildes não apenas diante de Deus, mas diante de todos. Diante de todos entre nós também como cristãos. Qual o modo digno de viver cristão? A conduta geral do crente é destaque. E a Bíblia diz assim: andem de modo digno da vocação. Paulo escreveu lá em Efésios 4:10. Ou seja, nossa conduta deve corresponder àquilo que nós somos. Se eu sou cristã, eu tenho que andar como Cristo andou. Ou seja, deve corresponder ao chamado de Cristo. Isso pressupõe que nós estamos diretamente ligados a isso. E essas virtudes são fundamentais. A humildade. Os pagãos, humildade não é importante, é até uma ofensa. Ser humilde é ser besta, não é? Porém, o que acontece é que a humildade é uma virtude. No Evangelho de João, Jesus lavou os pés dos discípulos, um exemplo de humildade. E tudo isso é uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Qual é a verdadeira humildade? Uma humildade que não é hipócrita, que não é mentirosa. A pessoa humilde expressa modéstia, ao contrário de uma pessoa orgulhosa, arrogante, que se acha melhor do que os outros, mais crente do que os outros, vai chegar no céu primeiro do que os outros. Isso é arrogância. Humildade é uma postura que favorece o bem de todos, que pensa no coletivo, que pensa na unidade da igreja. Tudo isso só podem ser produzidas através do Espírito Santo. Porque de nós mesmos nós não conseguimos, nós não somos capazes. Então o Espírito Santo que habita em nós é que desenvolve. Não podemos desenvolver essa virtude sem que o Espírito Santo nos transforme. E o ponto 2 fala: para haver unidade é preciso mansidão. O que é essa mansidão? A mansidão é um fruto do Espírito, isso é fato, está lá em Gálatas. A palavra mansidão, ela produz ternura, gentileza, cortesia. A mansidão é um estado, quem é humilde desenvolve também a mansidão. Porque a pessoa humilde, ela é mansa, ela é tranquila e é um dos aspectos do fruto do Espírito. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse.
Lá em Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, a mansidão é um fruto do Espírito. Quais são os grandes exemplos de mansidão na Bíblia? Primeiro, Moisés, que era uma pessoa que Deus falava com ele face a face. Pelo seu controle, pela sua mansidão, pela sua fé. A história de Moisés é fantástica. E Jesus Cristo, né? Que manteve o controle, o autocontrole. Gente, quando Jesus foi caluniado, humilhado, levado à cruz para ser crucificado, ele era homem, 100% homem. No entanto, ele se manteve manso, calado, recebendo tudo aquilo por mim e por você. Quer exemplo maior de mansidão do que esse? Deixou a sua glória para vir aqui e passou tudo isso de maneira fantástica. É o nosso melhor e maior exemplo. E a verdadeira mansidão? Pessoas com mansidão são disciplinadas e perseverantes. Não cedem a provocações, nem dão espaços a ressentimentos. Está com o coração sempre limpo, perdoando, amando. E essa virtude não quer dizer fraqueza ou inferioridade, como o próprio Paulo diz aqui. Pelo contrário, é uma pessoa segura, tem controle emocional. Não, tem pessoas que são tranquilas, um amor de pessoa, triste para ver. Faça algo que vá de encontro ao que ela pensa, aos ideais dela. Nossa, se transforma. Então, isso não é uma pessoa com mansidão. A mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. E mais uma vez, Paulo repete que é a presença do Espírito Santo que condiciona o homem a ser manso. E a mansidão pressupõe a conciliação. É um comportamento conciliador, de perdão, de amor. Se todos os crentes da igreja desenvolvessem mansidão, o espírito de conflito, de contenda desapareceria, porque apresentariam um espírito manso e conciliador. E por fim vem o terceiro ponto. E o terceiro ponto fala: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Olha aí. Longanimidade também é um fruto do Espírito. E ele é um sentido de paciência, tolerância. Gente, como seria bom se todos nós conseguíssemos desenvolver a longanimidade. É mais um dos aspectos que pode ser desenvolvido na vida do crente com a presença do Espírito Santo. Porque o amor é a base de tudo. Já falamos sobre isso semana passada. E essa virtude significa tolerar a má conduta do outro. Nós estamos em um tempo que a gente quer julgar as causas. Fulano errou, cacete na cabeça, igual aos tempos antes da graça. Nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios conceitos, com a nossa própria visão. E não é assim, o longânimo não é dessa forma. A Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. É na hora da luta que nós mostramos quem somos nós. Porque é muito bom amar quem nos ama, é muito bom ser tranquilo em tranquilidade, é muito bom estar em paz no momento da bonança, mas não é nesse momento que desenvolvemos fruto do Espírito, muito pelo contrário. Suportar o erro dos outros e a adversidade da vida é o lado prático, suportando uns aos outros. São nos momentos conflituosos que devemos suportar uns aos outros. São nos momentos de luta que devemos aprender a desenvolver a longanimidade. Porque o perdão está ligado ao amor. E o amor é um atributo divino. E essa virtude, ela nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Você gosta que gritem com você? Você gosta que reclamem de você? Você gosta que lhe humilhe? Você gosta que aponte suas fraquezas no meio de todo mundo? Você gosta de ver sua vida espalhada nos grupos, na boca dos outros? Então não queira isso dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Precisamos entender que assim como dói em você, dói em mim, dói no outro. Às vezes nós temos o hábito de achar que não, a minha família, o meu filho, mas o filho do outro não. Mas a família do outro não. Por que não? Até onde vai essa sua visão? Ou seja, nós devemos entender que esse amor ele é mútuo, ardendo
ardentemente uns aos outros com coração puro, perdoando para ser perdoado. O próprio Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo deixa como exemplo é perdoando uns aos outros assim como eu perdoo. Então, se eu não perdoo, também não tenho perdão. E sem o perdão, nós não veremos a Deus. Quando o estilo de vida é adotado pelos crentes, a gente acaba... Porque a disputa na igreja é o quê? É falta de perdão, falta de amor, falta de mansidão. Não tem domínio, acontece uma coisa, pá, todo mundo cai em cima, e é uma agonia, todo mundo é juiz, todo mundo é justo, todo mundo é correto. E cadê o amor? Cadê a comunhão? Cadê aquele irmão que você machucou? Cadê aquela pessoa que você falou uma palavra que doeu e que nunca mais voltou na igreja? Você tem coragem de ir lá pedir perdão e trazer de volta? A culpa não é minha. Olhe, faça uma análise, observe. Tantas pessoas feridas, tantas pessoas mortas espiritualmente. Porque no momento que mais precisou da unidade dos irmãos, dos cristãos, não teve. Teve um julgamento ligeiro, rápido, e foi condenado. E agora? E a nossa revista, irmãos, tem uma conclusão fantástica. Digna de você fazer uma reflexão, digna de você meditar em cima dela. Olha o que diz. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. E para garantir, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade da igreja. A mansidão, que administra os conflitos sem que eles se tornem tão grandes, mas simplesmente administra de uma forma que se resolva. E a longanimidade, que suporta o erro do outro, compreende que o outro tem problema e que eu posso ter também. Eu posso estar no mesmo problema amanhã ou no mesmo instante. Irmãos, quantas e quantas vezes a gente critica uma coisa e logo a gente nos vê fazendo a mesma coisa. Quantas coisas que a gente fala do outro e daqui a pouco a gente está fazendo igualzinho. Então não vamos ficar julgando, não vamos ficar condenando, vamos ter misericórdia, vamos ser longânimos. Quando os crentes vivem essas virtudes, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade, as dissensões, as discussões, elas desaparecem. E o nome de Jesus é glorificado. Porque o nome de Jesus não pode ser glorificado em meio a contendas, em meio a intrigas, em meio a falsidades. Não pode. Jesus Cristo só é glorificado onde habita o amor, o perdão, a comunhão e a unidade. Vamos pensar nisso. Vamos buscar esses atributos em Cristo, em nós, que o Espírito Santo habita em nós, para que possamos ser igreja de Cristo, unidas em um só propósito. Pregar este evangelho para que vidas sejam salvas, libertas, transformadas e juntos cheguemos à nossa morada, que é o céu. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana de paz, de vitória e que tudo caia por terra em nome de Jesus e que somente o nome do Senhor seja glorificado. Amém.